Agora a gente muda de assunto porque a Advocacia Geral da União, atendendo a um pedido do STF, acompanha nos Estados Unidos os processos movidos pela Trump Media e pela Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem a sua ligação também com esse caso, segundo os motivos que o próprio Donald Trump coloca para a gente. A Janaina Camelo chega agora com informações sobre isso e vai nos falar mais detalhes sobre este caso que também está repercutindo muito. Janaina Camelo, diretamente de Brasília. Pois é, Kobayashi, de alguma forma todos eles estão interligados, né? E a AGU diz o seguinte, que o que houve, na verdade, até o momento, foi um pedido de citação do ministro Alexandre de Moraes, com indicação de endereço aqui no Brasil para a entrega do mandado, isso por parte das empresas, né? Da empresa Trump Media e da rede social Rumble. E que isso só pode ser feito por meio de uma cooperação jurídica internacional, que é como prevê tratados vigentes aí, em vigor, entre Brasil e Estados Unidos. Então, nessa cooperação aí, tem órgãos públicos dos dois países que são usados ali para intermediar, para coordenar e facilitar esses processos jurídicos entre os dois países. Mas a AGU diz que, de qualquer forma, ainda não houve uma intimação de fato. Então, né, ao ministro Alexandre de Moraes, diz que isso ainda vai ser analisado, vai ser despachado pelo secretário do Tribunal Federal lá da Flórida, que é onde está ocorrendo essa ação contra o ministro Alexandre de Moraes, mas que já está ali procedendo ali, com relação, elaborando ali processos de intervenção processual, minutas, né, caso seja necessário ali protocolar. Agora, Kobayashi, em paralelo a isso, o ministro Alexandre de Moraes hoje, ele disse que Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, né, que está nos Estados Unidos, continua atrapalhando as investigações da ação penal da qual o Jair Bolsonaro é réu, né, que é a ação penal ali contra o Núcleo 1, que seria aqueles que coordenaram um plano golpista, porque Eduardo Bolsonaro, ele é investigado no inquérito que foi aberto no âmbito ali do STF por crimes como coação no curso do processo, obstrução de justiça. Isso depois que ele começou a dar declarações públicas de que ele está atuando ali nos Estados Unidos, junto com aliados de Donald Trump, para aplicar sanções a ministros do STF, a integrantes da Justiça brasileira, entendendo que decisões de ministros do STF, sobretudo ali do ministro Alexandre de Moraes, e também com relação a essa investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, estaria ali violando liberdade de expressão, também com relação a alvos ali de inquéritos, com relação a fake news, por exemplo, de pessoas que fizeram ataques, teriam feito ataques antidemocráticos aí nas redes sociais, enfim. Ele é alvo desse inquérito e o ministro Alexandre de Moraes, hoje, ele pediu para anexar ali no processo um vídeo que Eduardo Bolsonaro postou nas redes sociais com uma legenda em inglês. É um vídeo do deputado Gustavo Gayer, do PL, declarando o seguinte, que o sistema da justiça aqui brasileiro é perigoso, é um risco para a democracia. É exatamente isso que o deputado federal diz. Ele, inclusive, fez essa declaração na última manifestação a favor de Bolsonaro na Avenida Paulista, e Eduardo Bolsonaro postou esse vídeo na conta dele, oficial, com uma legenda em inglês, e o ministro Alexandre de Moraes, no despacho de hoje, pediu para anexar esse vídeo dentro desse inquérito do qual Eduardo Bolsonaro é investigado, e aí fez essa afirmação. A gente tem, inclusive, na tela aí para mostrar. Agora, Kobayashi diz o seguinte aí, esse trecho do despacho, o ministro Alexandre de Moraes dizendo que verifica-se que o investigado Eduardo Bolsonaro permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da ação penal ali do Núcleo 1, né, do qual Jair Bolsonaro e outros 7 aliados ex-aliados são ali investigados, são réus, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais pelas partes. É o que o ministro Alexandre de Moraes disse, porque Eduardo Bolsonaro tem dito ali em declarações públicas que o pai dele está sendo, na verdade, uma vítima, um alvo de uma perseguição política dentro dessa ação penal que corre no STF. Só relembrando também que ontem Moraes já tinha dado outro despacho com relação a esse inquérito contra Eduardo Bolsonaro, atendendo um pedido da Polícia Federal para prorrogar as diligências ali dessa investigação contra um dos filhos de Jair Bolsonaro. Perfeito, muito obrigado, Janaina Camelo, ao vivo diretamente de Brasília. Daqui a pouco a Janaina Camelo trazendo as informações da intimação que envolve o ministro Alexandre de Moraes e a atuação da
Advocacia Geral da União, que vai atuar em defesa dos interesses do ministro. Olha só, o que eu vejo é o seguinte, o que a gente deve fazer é não levar isso para o Poder Judiciário, ou seja, não transformar isso numa questão de Estado, ou seja, muita cautela nessa hora. O governo brasileiro deve reagir no campo diplomático. Eu discordo aqui um pouco da leitura que o Piperno faz de que a gente já tem que partir para a retaliação. Primeiro tenta negociar, né? Tenta chegar num meio termo. Caso não dê, aí pode ser uma alternativa você retaliar, na tentativa dos Estados Unidos também recuarem. Mas num primeiro momento, o caminho da negociação. E também as outras instituições de Estado, elas devem ficar absolutamente neutras nessa questão. Eu quero saber o seguinte, Bruno Muzar, o que dá para esperar dos impactos na economia disso tudo aí? Porque só da possibilidade do anúncio, você trouxe para a gente aqui, já estava acompanhando aí queda de bolsa, alta do dólar. E agora, 50% qualquer produto brasileiro que possa ser exportado para os Estados Unidos. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que teria um ponto importante. Quais seriam os países concorrentes daquilo que o Brasil exporta? Se os concorrentes tivessem uma taxa maior do que a do Brasil, a gente poderia ainda sair, digamos, numa vantagem marginal ou relativa frente a esses outros países. Provavelmente não será o caso, porque, como falamos, me parece uma decisão muito mais política, até mesmo pela fala do Trump, ou escrita dele na carta, do que qualquer outra coisa. Então, isso faz com que o Brasil, que não tem grandes produtos também de altíssimo valor agregado para exportar, são produtos como commodities, que podem ser facilmente substituídos. Agora, claro, empresas como a JBS ou a Gerdau, que já estão nos Estados Unidos e têm uma importante fatia do seu faturamento lá nos Estados Unidos, a JBS praticamente é uma empresa multinacional no Brasil, elas podem ser menos afetadas. Agora, por exemplo, empresas de produtos industrializados, aeronaves, provavelmente sentirão muito mais. Agora, o Brasil exporta majoritariamente para os Estados Unidos café, acerola, combustíveis. Isso podem ser facilmente substituídos, o que acaba complicando a balança comercial, a entrada de dólar no Brasil e acaba forçando a cotação do real a se desvalorizar. Um outro ponto importante, Cobá, para a gente analisar é que nesse ano nós tivemos uma entrada de mais ou menos 27 bilhões e meio de dinheiro de estrangeiro na Bolsa Brasileira em títulos públicos, que financia os gastos governamentais, né? Dito isso, nós temos uma importante fatia que somos dependentes desse capital estrangeiro. Se eles migrarem, porque são capital especulativo, se eles migrarem para outros países emergentes, uma vez que nós provavelmente sofreremos com a eventual manutenção dessa alíquota alta, é bem provável que nós tenhamos uma saída de capital, o que acaba forçando o dólar para cima, como hoje já subiu mais de 1%, e isso acaba de novo pressionando a inflação e voltamos naquele loop. Será que abre espaço para realmente o Banco Central dizer que a Selic chegou no patamar final de alta? Não sei, tudo depende das cenas dos próximos capítulos. Mas eu concordo com o Alan que o Brasil não tem cacife para retaliar em cima disso. A situação ela é complicada. Ô Zé Maria Trindade, você acredita que depois do anúncio feito por Trump, isso mude alguma coisa em relação à situação do ministro Alexandre de Moraes no processo que ele deverá responder agora aos Estados Unidos por intermédio da AGU? Olha, nós já conversamos muito sobre isso aqui, aliás, com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e a ideia geral que é uma dúvida muito grande, né? Porque você brigar com quem vai julgar você não é uma estratégia boa, isso nunca deu certo. Aí me lembraram, não, deu. O então ex-presidente, o presidente Lula, brigou com o juiz Sérgio Moro, né? E deu no que deu, foi condenado e tal. Mas o Supremo salvou, só que agora é diretamente no Supremo. Então, eu nunca achei uma estratégia boa, uma estratégia inteligente. Mas, pelo menos, é uma maneira de gritar, porque o que me diz é que não há o que fazer. Os advogados têm dificuldades para entender e para fazer uma defesa jurídica, exclusivamente jurídica, e com resultados bons para os clientes, né? Não é só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas toda a cúpula do governo passado. O governo não tem outra opção a não ser, de alguma maneira, reagir e retaliar também os Estados Unidos. Não vejo
uma saída para o presidente Lula, qualquer que seja, uma saída de aceitar, de reduzir o seu tamanho, seria diminuir o tamanho do Brasil. Então, há uma necessidade, inclusive o Congresso Nacional aprovou recentemente uma lei autorizando a retaliação, né? Há uma necessidade de retaliar. Mas aí já não é mais comércio, né? Nós estamos falando aí de concorrentes comerciais. Eu sempre achei que o Brasil não deveria ficar dependente da China. Não se pode, porque daqui a pouco a China está fazendo com a gente o que os Estados Unidos estão fazendo agora, né? Então é melhor que o mercado seja diversificado. O governo já está indo atrás de outros mercados, mas haverá dificuldade sim para importar dos Estados Unidos uma peça de automóveis, medicamentos, aeronaves, maquinário fundamental. O maquinário é fundamental, né? Porque o maquinário produz empregos, né? Então, são bens de produção, isso é muito importante, é uma importação boa.